no capítulo inteiro, mas eu vou ler os primeiros 4 versículos. Você pode trazer uma água para mim, tá bom? E a Bíblia vem dizer dessa maneira. Se você abriu na sua Bíblia, talvez a sua Bíblia vai ter um título em cima desse capítulo, e esse título vem dizer assim: Deus dá vitória a Josafá. Deus dá a vitória a Josafá. E o que eu trouxe para nós essa tarde, como um tema de pregação, eu trouxe sobre essa esperança em Deus, nessa tarde da vitória. Da gente ter a esperança em Deus, assim como teve Josafá. Assim como teve Josafá. E como um título de mensagem, eu gostaria de deixar um título da seguinte maneira: do medo para a bênção. Do medo para a bênção do nosso Deus. Então, quem foi Josafá? Obrigado, amor. Josafá, ele foi o 4º rei de Judá. Ele foi o 4º rei de Judá. Quando eu digo de Judá, eu estou falando do reino dividido. Quando o povo que se chamava pelo povo de Deus, quando o povo de Israel, eles chegam diante do sacerdote, diante do profeta, que naquela época era o profeta Samuel, e eles pedem um rei. Olha, Samuel, nós queremos um rei. Nós queremos ser como as outras nações são. Então, primeiramente, Deus levanta um rei para Israel, que se chamava Saul. Nesse momento, Israel era um reino só, era uma nação só, as 12 tribos todas juntas. Levanta Saul. Saul reina. É interessante que os 3 primeiros reis, todos reinaram mais ou menos 40 anos. Então nós temos Saul reinando. Depois Saul, ele sai da presença de Deus. Então Deus levanta um rei por nome de Davi. Davi, ele vai até a sua velhice, e depois é colocado um rei, filho de Davi, chamado Salomão. Quando Salomão, ele vem a faltar, o reino se divide. Existe uma diferença entre o reino norte e o reino sul. Quem são esses 2 reinos? Israel e Judá. Israel, ele é o reino norte, são 10 tribos. Judá é o reino sul, 2 tribos. No caso seria Benjamim e Judá. Um reino grande, um reino que a maior parte do seu reinado ele esteve na presença de Deus. Diferente de Israel, que a maior parte do seu reinado teve dificuldade espiritualmente falando com Deus. Então, nesse reino dividido, nesse reino sul, Josafá, ele é o 4º rei. Josafá, ele é o 4º rei, filho de Acás. Josafá, ele foi um bom rei perante os olhos de Deus. Perante os olhos de Deus, ele foi muito bom, mas ele teve as suas falhas. Ele teve os seus deslizes, vamos dizer assim, as suas mancadas, os seus erros. Josafá também errou, mas Deus aprovava Josafá. Mas Deus amou a Josafá. Josafá, no capítulo 17 de 2 Crônicas, se puder colocar para mim. No capítulo 17, o versículo 2, a Bíblia vem falar no versículo 2 e 3. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá, e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asá seu pai tinha tomado. Versículo 3. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não procurou a Baalins. Veja então que ele foi um bom rei. Ele fez a vontade de Deus. Militarmente falando, ele cuidou de Judá. Ele estabeleceu, ele fortificou. Se a gente for um pouquinho mais à frente, no versículo 6, capítulo 17, versículo 6, vai dizer: tornou-se-lhe ousado o coração. Coração de quem? De Josafá, em seguir os caminhos do Senhor. E ainda tirou os altos e postos dos ídolos de Judá. Então, olha como que a Bíblia vai falar. Além de tudo, ele era ousado. Ou seja, não importava se alguém queria adorar a Baal, ou a Astarote, ou a outros deuses, aos outros reis. Ele queria que adorasse a Deus. Então ele era ousado, ele era um homem ousado perante a presença do Senhor, a vontade do Senhor. E ele percorria o reino, versículo 9 do capítulo 17, a gente vai conseguir entender que ele andava o reino ensinando.
ensinaram a Judá tendo consigo o livro da lei do Senhor, ou seja, a palavra de Deus. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. Então, além dele derrubar outros deuses, além dele cuidar militarmente do lugar, ele queria cuidar espiritualmente do seu povo. Ele buscava ensinar as pessoas para que as pessoas tivessem conhecimento da palavra de Deus, conhecimento para que não venha errar. A Bíblia vem dizer que o meu povo padece por falta do conhecimento. Então ele vai ensinar o povo para que o povo não seja ignorante e não erra com Deus, não venha errar com Deus. Então ele era um homem bom, só que ele teve o seu deslize. Que deslize que é esse? Eu não marquei o versículo certo, mas é no capítulo 19, ele vem fazer aliança com uma pessoa que não era do agrado de Deus, que era o rei Acabe, que era rei de Israel e que era contra ao Senhor. Se a gente pegar o capítulo 19, está no versículo 2, dizendo assim: e Jeú, filho de Anani, o vidente aqui é um profeta, tá? Não é um vidente de algo errado, é um profeta, que era chamado vidente também, saiu ao encontro do rei Josafá e disse: devias tu ajudar um ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Ou seja, qual que foi o deslize dele? Ele fez uma aliança com o rei Acabe, e o rei Acabe ia contra a vontade de Deus. Quem que desejava matar o profeta Elias? O rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Então eles são ali contemporâneos, e é esse o problema do erro dele. Porém, ele era um homem bom. Porém, Josafá, ele estava na vontade de Deus. Ele errou, mas ele pagou pelos seus erros. A ira de Deus se acendeu sobre ele, mas ele buscou o perdão de Deus. Então ele consertou a sua falha. Porém, entretanto, todavia, mas de qualquer maneira, como a gente quiser dizer, todos nós estamos sujeitos a passar por dificuldades. Todos nós estamos sujeitos aos desafios que a vida nos propõe. Josafá, mesmo sendo um bom rei, Josafá mesmo sendo amado pelo Senhor, Josafá mesmo estando diante da presença do Senhor, o capítulo 20 vem dizer que o dia mau chegou para Josafá. Um dia de dificuldade, um dia de batalha chegou na vida de Josafá. O que a Bíblia vem dizer então? Capítulo 20, versículo 1, vem dizer: e sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e de Amon, e com eles outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, além do mar e da Síria, e já estão em Azazon da mar, e em Gedi. Então Josafá temeu, Josafá teve medo. A versão vai dizer aqui que ele teve medo, mas ele tomou uma atitude. Diante do medo, qual foi a atitude de Josafá? Buscou ao Senhor Deus. Buscou ao Senhor Deus. Apregoou um jejum em todo Judá. Versículo 4 para mim. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então o que eu quero trazer nessa tarde para nós? Mesmo que nós professamos a nossa fé de uma boa maneira, mesmo que nós possamos ter e devemos ter a nossa devoção ao Deus que nós servimos, que é um Deus verdadeiro, fiel, forte. A Bíblia vem chamar o nosso Deus de o Senhor dos Exércitos. A Bíblia vem dizer que todo o poder está sobre as mãos de Deus. A Bíblia vem dizer que o nosso Deus, Ele é Senhor do tempo, que Ele é Senhor da natureza, que Ele é Senhor de tudo que nós vemos, que existe na nossa frente, que Ele é poderoso para controlar tudo. E nós devemos ter esse amor, esse zelo com Deus, mas nós estamos diante de passar dificuldades. Seria uma mentira da minha parte dizer: confia no Senhor e você não passará mais nenhuma dificuldade na sua vida. Eu estaria mentindo para nós nessa tarde. Eu estaria sendo imoral, eu estaria sendo mentiroso para nós nessa tarde. Eu não estou profetizando e desejando para ninguém o mal. Não é isso da minha parte. Mas assim como foi para Josafá, os dias difíceis também chegarão para nós.
Agora, cabe a nós tomarmos a decisão correta. E qual que é a decisão correta? A Bíblia vem nos ensinar, através desse capítulo hoje, através dessa palavra, que a decisão correta é se colocar aos pés do nosso Senhor. É se colocar diante do Deus Todo-Poderoso. É se colocar diante do poder de Deus. Glorificar ao seu santo nome. E foi isso que Josafá fez. No momento da dificuldade, Josafá ele não foi procurar ter um conselho com uma pessoa lá de fora. Mas antes disso, ele entrou dentro do templo para buscar a vontade do Senhor. Josafá ele não foi postar nas redes sociais: estou passando por dificuldades, por favor me ajudem. Não. Seria nos dias de hoje, quando nós entramos nas dificuldades, que nós vamos vir até a igreja, numa tarde de intercessão para clamar a Deus, ou pela nossa vida, ou pela vida de alguém que nós sabemos que está passando por dificuldade. Essa foi a reação de Josafá. A reação de Josafá foi como se hoje, no momento da minha tribulação, da minha angústia, da minha dificuldade, eu entrasse na porta da igreja, batesse a porta da sala e conversasse com o pastor Giovanni, conversasse com o presbítero Rafael, com a obreira Leia, ou com um obreiro capacitado por Deus para me dar uma luz ao que fazer. Essa foi a decisão de Josafá. Josafá ele entra dentro do templo, e junto com Josafá outras pessoas entram. Quão bom é quando nas nossas vidas, no momento da aflição e das dificuldades, nós possamos ter pessoas de Deus para orar junto conosco. Olha que isso nem está escrito no meu esboço. Mas quão bom é ter pessoas de Deus à nossa volta. Quão bom é ter pessoas de Deus para chegar, se assentar e dizer: eu preciso conversar nessa tarde. Eu preciso dizer sobre a minha aflição. Eu tenho pessoas que eu posso contar com isso. Eu tenho pessoas que eu posso chegar e dizer: ora por mim que eu estou necessitado. Quão bom é quando nós temos essas pessoas. Quão bom é quando nós temos pessoas que se reúnem à nossa volta para orar conosco, sem mesmo que a gente possa dizer algo. Eu fico imaginando nesse momento, sem celular, sem WhatsApp, né? Sem Instagram, Facebook, Messenger, sem a TIM, 4G, 5G, as pessoas sabendo por meio do intermédio das outras pessoas, e todos descendo até o templo para estar junto com Josafá, buscando a presença de Deus. Como é bom a gente poder contar com alguém. Mas sabendo disso, eu separei algumas coisas da parte de Josafá para nossas vidas. Eu separei algumas ações que nós devemos tomar no momento do medo. Ações que nós devemos tomar diante das adversidades, das aflições e das dificuldades. E uma dessas ações é, em primeiro lugar, procurar a Deus e receber a Deus. Como assim, Júnior? Procurar a Deus e receber a Deus? Porque muitas vezes nós procuramos a Deus e não recebemos. Muitas vezes nós gastamos os nossos joelhos em 1 hora, 2 horas de oração, mas não gastamos os nossos joelhos em 20 minutos de silêncio para ouvir o que Deus quer trazer aos nossos corações. É muito lindo a gente conseguir orar por um grande tempo e ter essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Mas é mais lindo ainda a gente conseguir permanecer em silêncio e ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem para nos direcionar. Versículo de número 4 do capítulo 20 vai dizer que Judá se ajuntou para pedir socorro. Josafá e as pessoas foram em primeiro momento pedir socorro. Então, no momento das adversidades, no momento da nossa dificuldade, a primeira coisa que nós devemos fazer é pedir socorro para o nosso Deus. Nós devemos clamar, nós devemos pedir ao nosso Deus. Salmo de número 46, versículo de número 1 para mim, fazendo favor. Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. A nossa força está em Deus. O nosso socorro vem do Senhor nosso Deus. Então nós devemos buscar ao Senhor.
E nós devemos buscar a Jesus. É isso que nós devemos fazer. Quantas e quantas pessoas, eu não procurei separar versículos, mas se nós pararmos alguns segundos para pensar quantas pessoas buscavam e clamavam por Jesus Cristo em socorro. Jairo, por conta da sua filha, a mulher intocaram a Jesus por conta do fluxo de sangue, e quantas mais pessoas buscavam ao Senhor Jesus Cristo, porque reconheciam o seu poder, e nós devemos fazer igual, buscar a Jesus Cristo, porque nele está a nossa salvação. Versículo de número 12, capítulo 20, 2 Crônicas, versículo de número 12, vem dizendo no finalzinho do versículo, ou melhor, o versículo inteiro: "Ah, nosso Deus, porventura não os julgará?" É Josafá orando com Deus e falando: olha Deus, o Senhor não vai tomar uma posição, porque em nós não há força perante essa grande multidão. Josafá está falando: olha Senhor, sobre essa situação eu não consigo fazer nada. Diante deste momento eu não consigo mais fazer nada, que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. É Josafá falando: nessa situação, Senhor, eu não consigo fazer nada, mas tem uma coisa: os nossos olhos estão fixos em Ti, os nossos olhos Te contemplam, os nossos olhos Te buscam, os nossos olhos procuram ao Senhor, os nossos olhos Te procuram. E o versículo de número 14 vem dizer assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Josafá buscou a Deus e recebeu. Nós devemos buscar a Deus e recebê-lo da mesma maneira. É necessário receber de Deus o que nós devemos fazer, qual atitude nós vamos tomar. Veja, eu citei de cabeça aqui o exemplo de Jairo, de uma forma rápida. Jairo, quando a mulher do fluxo de sangue, ela recebe a cura, algumas pessoas de Jairo vêm e dizem: Jairo, não enfardes o mestre, porque a tua filha já está morta. Antes que Jairo fizesse algo, Jesus Cristo dá uma palavra para Jairo: Jairo, não temas, ela só dorme. Nós devemos esperar pelo que o Espírito Santo de Deus vai trazer às nossas vidas. A última palavra ainda pertence a Deus. A última palavra não é do homem. O homem faz planos e projetos, mas a última palavra ainda é de Deus. A última palavra das nossas vidas deve vir de Deus. Nós não devemos buscar agir pelas nossas próprias decisões, pelas nossas próprias contas e emoções. Antes devemos buscar entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Senhor Jesus, o que eu devo fazer? É claro que existem situações que são, vamos dizer assim, leves tribulações, momentâneas tribulações, que nós podemos sim agir, porque é algo fácil de se tomar uma decisão. Mas quando nós temos medo, quando nos causa aflição, quando nos causa tribulação, nós devemos buscar a Deus e não agir pelas nossas próprias mãos. Ou seja, nós devemos buscar e receber de Deus. Devemos buscar e receber. Em segundo lugar, nós não devemos temer. Nós devemos deixar Deus agir. Como assim, Júnior? Não adianta eu pegar a situação que está me afligindo, entregar nas mãos de Deus e dizer: Deus, o Senhor faça o que é necessário de fazer. Mas depois eu pego e eu levo de volta. Não adianta eu fazer dessa maneira. Eu busco a Deus para Ele solucionar um desafio, um problema, me ajudar, tomar uma decisão por mim, mas no momento que eu acabo de falar com Deus, eu passo a mão no meu fardo de novo e levo de volta. Quantas vezes será que o Júnior fez isso, hein? Quantas vezes o Júnior entregou alguma coisa para Deus? Deus, eu não consigo, eu não dou conta, o Senhor faz por mim, eu entreguei a minha vida para o Senhor, e o Senhor dá um jeito para mim, tá? Muito obrigado, Senhor. E aí eu quero que Deus faça algo por mim, mas eu estou levando o problema conforme a minha própria vontade. Versículo de número 15 vai dizer assim: e disse: dai ouvidos todo Judá. Quem que está dizendo aqui? Já é o Senhor Deus. Já não é mais Josafá dizendo.
É Deus dizendo: e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é minha, mas é de Deus. A partir do momento que nós entregamos a Deus, que nós buscamos a sua face, que nós ouvimos o que o seu Santo Espírito quer nos dizer, a peleja já não é mais nossa. Por isso que eu não posso pegar, eu tenho que entregar para Deus. Como que Deus vai agir na peleja que eu não consigo agir se eu levar ela de volta para minha casa? Se eu levo ela de volta para a empresa? Se eu levo ela de volta para o emprego? Se eu levo ela de volta para o colégio? Se eu levo ela de volta... Como que Deus vai agir? Eu entrego para Deus, mas eu tomo nas minhas mãos de volta. É entregar e confiar em Deus. É não temer e deixar Deus agir. Quando nós apresentamos algo diante de Deus, nós precisamos confiar e entender que a peleja já é dele, já está nas mãos dele. Não adianta eu entregar alguém. Quantas vezes eu entreguei alguém da minha família para Deus e continuo entregando, mas na hora eu quero agir com minhas próprias mãos. Hoje eu já não tomo mais ação nenhuma, eu já deixo nas mãos dele mesmo. O Senhor já é teu, já entreguei para o Senhor. O que for da minha parte falar, fazer, que o teu Espírito Santo me capacite. Muitos momentos da minha vida, o Espírito Santo de Deus colocou palavras na minha boca para mim levar aos meus familiares e Ele fazer algo. Mas muitas vezes eu quis falar algo e Deus não colocou nada no meu coração. E não adianta eu querer fazer da minha própria vontade. Pela minha experiência bíblica eu consigo fazer alguma coisa. Pela minha experiência de vida eu consigo fazer alguma coisa. Mas a partir do momento que eu tomar a frente, Deus não vai tomar. A peleja já não é de Deus, já não está em suas mãos. Mesmo com grande multidão inimiga, Josafá não precisou guerrear. Antes ele entregou tudo nas mãos de Deus. Tudo estava nas mãos de Deus. Olha só: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ezir, e achareis no fim do vale, diante o deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Olha, agora não é mais você, agora sou eu que batalho. Quando nós entregamos no Senhor, nós confiamos a Ele, damos honra e glória ao seu santo nome, confiando de todo o nosso coração. Aí a peleja já é do Senhor Jesus Cristo. Aí a gente basta ficar olhando e esperar. No momento que o Espírito Santo colocar no nosso coração de fazer alguma coisa, nós devemos ter a postura de fazer. Mas enquanto o Espírito Santo de Deus não mandar fazer, é a gente parar e ficar olhando. É como diz as pessoas, né? É abrir a latinha de Coca-Cola e assistir de camarote. A realidade é essa, porque a peleja já era de Deus, não é mais nossa. Josafá, ele simplesmente creu e deixou Deus agir. Versículo de número 20 vai dizer assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto. Então, ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crê no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crê nos seus profetas e prosperarás. Ou seja, vocês vão crer em Deus, e através de crer em Deus, vocês alcançarão a prosperidade. Qual que era a prosperidade que eles procuravam? Era vencer uma batalha. Qual é a prosperidade que nós procuramos? É aquilo que nós entregamos diante de Deus. Senhor, está em tuas mãos. Agora depende do Senhor, não é mais eu que vou agir. Agora é o Senhor. Então nós devemos buscar a Deus e receber a Deus. Nós devemos não temer e deixar que Deus faça a ação, deixar Deus agir. Em terceiro lugar, nós devemos adorar a Deus e crer na sua promessa. E essa é uma das partes, se não for a parte mais difícil para nós. Gente, é tão lindo a gente conseguir entoar cânticos, entoar louvores quando tudo está indo bem, quando tudo está acontecendo, está deslanchando, a gente está prosperando, a gente está vendo as coisas acontecer. Mas Deus, Ele fala para nós que nós devemos adorar no meio das adversidades, no meio dos vales, no momento que a gente tem medo, sabe, é no momento que a gente não vê saída, que a gente está aflito, que parece que tudo vai dar errado.
e a gente começar a adorar, e a gente começar a entoar louvores, e a gente confiar na promessa que Ele nos fez. A promessa de Deus não era que a peleja não seria mais dele, mas sim do próprio Deus. Então a gente tem que crer, é entregar e falar: agora é de Deus, e eu creio que no momento de Deus Ele vai fazer a sua vontade, no momento dele Ele vai fazer. No versículo 21 e 22, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a sua majestade santa, saindo diante do exército, diante dos armados, e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor fez emboscada contra os filhos de Amon e Moabe, e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbarastados. Ou seja, quando eles estavam louvando, o exército foi junto ou não foi? Foi. Quem tinha as armas foi contra os moabitas e os amonitas? Foi. Mas à frente dos que estavam armados, encouraçados, com espadas, escudos, cavalos, quem sabe qual que era as armas do momento, as armas ali daquela guerra, à frente desse exército, ia aqueles que tinham harpas, iam aqueles que tinham os tamborins, e aqueles que cantavam, e aqueles que louvavam, e aqueles que profetizavam, e aqueles que bendiziam ao nome do Senhor. Então nós devemos estar preparados para o momento da adversidade? Sim, mas em primeiro lugar nós devemos adorar a Deus. A nossa adoração tem que ir na frente da nossa batalha. A Bíblia vem dizer que quando eles chegaram no lugar, Deus já tinha feito tudo. Quando eles chegaram na batalha, as pessoas já estavam mortas, caídas, os despojos de guerra já estavam ali. Deus já tinha realizado tudo, porque eles já tinham buscado a Deus, eles já tinham entregado a Deus, eles já haviam confiado em Deus. Enquanto Deus estava trabalhando, eles estavam louvando. Enquanto Deus estava guerreando, eles estavam adorando. Enquanto Deus estava fazendo, eles estavam somente buscando a face do nosso Senhor. 1 João capítulo 5, versículo 14, fazendo favor. E esta é a confiança que temos nele: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se nós pedirmos algo para o nosso Senhor Jesus Cristo, para o nosso Deus que é Pai, para o nosso Espírito Santo, Ele nos ouve. Ele já está à frente fazendo. Eu separei Mateus capítulo 8, versículo 2, e esse é um exemplo que eu amo. Eis que veio um leproso. O que ele fez primeiro? Adorou. Esse leproso veio de encontro a Jesus Cristo. O leproso chega, se prostra diante de Jesus Cristo, adora Jesus Cristo e diz: Senhor, se tu quiseres eu posso ser limpo. Aí Jesus Cristo olha com seu amor e diz: eu quero, seja limpo. Então primeiro é adorar. Primeiro nós devemos adorar. As demais coisas, o próprio Senhor há de fazer. O próprio Senhor vai realizar. Para nós partirmos para a conclusão, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 26. E ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvavam ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale Beraca até o dia de hoje. É Vale da Bênção, lugar da bênção. O lugar que eles deviam temer, o lugar que eles deviam passar por guerra e dificuldade, o lugar que ia ser aflição para eles, que ia ser perca para eles. E eu não estou falando de perca, de perder a guerra, estou falando de quantos homens de Israel, de Judá morreriam naquele lugar. Quão grande seria a aflição do luto de Judá naquele momento, naquela instância. Quando eles chegaram ali, já estava a bênção de Deus preparada para eles. O lugar que seria de morte, Deus transforma em bênção. O lugar de morte se torna bênção. Então, o medo que se torna bênção para nós. É o medo que se torna bênção. A nossa bênção se constitui nisso. Procurar a Deus e recebê-lo. Não temer e deixar que Deus faça. Adorar a Deus crendo na sua promessa. Amém?
Que Deus abençoe. Eu quero fazer mais uma oração. Eu quero orar por vocês, pelas irmãs. Eu quero pedir a ajuda da irmã Maria. Nós vamos estar ungindo com óleo. A ajuda da irmã Leia. Nós vamos estar ungindo com óleo. Se vocês quiserem, se as irmãs quiserem estar aqui à frente, quero pedir a ajuda da obreira Leia, da irmã Maria, para estar ungindo. Eu vou estar orando. E nós vamos sair daqui certos da nossa vitória, adorando ao nosso Deus, deixando o que Ele faça, crendo nas suas promessas, buscando somente a sua face. Demais coisas o próprio Deus fará. O próprio Deus fará. Encerra. Senhor Deus, Pai Santo e Todo-Poderoso, nós te louvamos nessa